Hoje nós estamos aqui para trazer mais uma palavra falando sobre obediência. O tema aí do nosso mês, a gente está tratando esse tema, obediência. E quando a gente fala de obediência, eu não tenho como não lembrar aí da nossa infância, né? Nosso tempo aí de criança. Eu lembro que eu dei muito trabalho para minha mãe. Eu não era muito lá obediente não, né? Minha mãe está aí, está rindo ali. Então eu, meu irmão principalmente, a gente brigava bastante, a gente deu trabalho para minha mãe. E a obediência, ela foi algo que a gente foi construindo aí ao longo da nossa vida, ao longo da nossa caminhada, às vezes apanhando bastante, né? E aí voava um cabo de vassoura daqui, uma colher de pau dali, era o jeitão que ela tinha para separar a briga de dois pitbull dentro de casa, né? Eu e meu irmão. Então a gente foi crescendo e construindo esse relacionamento com a minha mãe, um relacionamento que a gente foi melhorando aí a partir do tempo. E chegou um dado momento que a gente achava que a gente obedecia a nossa mãe. Chegou um dado momento que a gente entendia, a minha mãe dava uma ordem, e a gente pensava assim, eu fiz parte do que ela falou, então eu estava obedecendo a minha mãe. Eu entendia assim, eu estou obedecendo. E hoje, quando eu olho para o meu relacionamento com Deus, eu vejo que eu não era obediente. Eu vejo que com Deus, a gente às vezes pensa assim, Deus me pediu algo, eu vou lá e faço parte daquilo que Ele me pediu para fazer. Eu quero te dizer que você está sendo desobediente. Porque com Deus ou você obedece ou você não obedece. Ou você cumpre aquilo que Ele está te pedindo, ou então você está desobedecendo. Não tem como você obedecer um pouco. Não, eu estou obedecendo mais ou menos, sabe? Não, então você está desobedecendo. E eu comecei a entender isso no meu relacionamento com Deus. E quando eu comecei a pensar sobre essa palavra, quando eu comecei a meditar, inclusive nesse tema para o mês, algo pulsou no meu coração. E eu queria compartilhar isso com vocês nessa noite. Você que está aí com a sua Bíblia, você pode abrir, por favor, lá no texto de Lucas, capítulo 5. Lucas, capítulo 5, a gente vai ler aí os versículos de 1 até o versículo 11. É um texto bem conhecido. E é interessante que quando a gente fala de obediência, a obediência ela tem a ver com um reconhecimento também de autoridade e de senhorio, né? Quando a gente fala de obediência, a gente olha para a relação de senhor com um servo, a gente olha e fala assim, poxa, como é que um servo vai questionar o seu senhor? Como é que um servo, ele vai replicar uma ordem que foi dada? Vai falar assim, não, eu não vou fazer isso não. Então, quando a gente reconhece que Deus, Ele é Senhor da nossa vida, não tem como a gente não obedecê-lo. Não tem como a gente viver uma vida de desobediência. Então, eu queria que a gente acompanhasse a leitura desse texto, e a gente vai tratar um pouquinho sobre essa relação de obediência com Deus, e como a gente pode viver esse caminho de obediência. O texto, lá em Lucas 5, versículos de 1 a 11, ele diz assim, certo dia, Jesus estava no lago de Genezaré, e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos deixados ali pelos pescadores que estavam levando as suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão, vá para onde as águas são mais fundas, e a todos, lancem as redes para a pesca. Simão respondeu, mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque és tu que estás dizendo isso, vou lançar as redes. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixe que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais aos seus companheiros no outro barco, para que viessem ajudá-lo, e eles vieram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse, afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele
e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito. E como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Então Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Feche seus olhos, abaixe sua cabeça, nós vamos orar. Pai, obrigado, Deus, essa é a tua palavra, Senhor. Que texto lindo, Pai. Queremos te pedir que o teu Espírito Santo, ele possa falar ao nosso coração nessa noite, Deus. Que em nome de Jesus, Deus, o Senhor possa trazer algo sobrenatural para a nossa vida, Deus, e que a gente possa viver, a partir de hoje, uma vida de obediência, em nome de Jesus, amém. Irmãos, esse texto, ele conta aqui uma história. Jesus, ele estava ali, à beira daquele lago, e de repente uma multidão começa a apertar Jesus, a comprimi-lo naquele lugar. Quando Jesus, ele se vê naquela situação, ele olha, e então ele vê 2 barcos ali parados, provavelmente 2 de muitos outros barcos que estavam ali, mas 2 barcos chamaram a atenção de Jesus, e Jesus então, ele pede a Simão, que deixe ele entrar naquele barco. Ele entra naquele barco, e ele pede para que ele chegue um pouquinho mais afastado da praia, e aí Jesus senta naquele barco. Eu fico imaginando a cena ali, Jesus pega aquele barco, e aquele barco passa então a ser um palco para Jesus, um púlpito para ele poder pregar e ensinar para aquela multidão que estava ali. Jesus, ele senta lá naquele barco, e ele continua ensinando aquele povo. E quando ele termina então de ensinar aquele povo, ele chega para Simão e fala assim: olha só, agora você faz o seguinte, pega esse barco e leva lá para aquele ponto lá, onde as águas são mais profundas. E aí então ele vem com aquele barco e leva aquele barco. Reparem que no início dessa conversa, os barcos estavam ali parados, os pescadores estavam lá lavando as suas redes para guardar. E Jesus então retoma uma conversa com Pedro e pede para que ele lance a rede. Então ele lança aquela rede, e quando ele lança a rede fica abarrotada de peixe. É muito peixe. E o texto diz que eram tantos peixes que aquelas redes começaram a romper. Elas começaram a rasgar. E diante daquela situação, Simão então começa a fazer sinal: ei, vem aqui, traz outro barco, traz a rede, coloca aqui, vamos arrastar esse monte de peixe, porque o barco estava quase afundando. E o texto vai dizer que era tanto peixe, mas tanto peixe, que eles estavam indo quase, o barco estava indo quase a pique, estava afundando. Então eles chegam naquele lugar, e Jesus faz um chamado para Pedro. Fala para ele assim: a partir de agora, você vai ser pescador de homens. E ele então abandona o barco, e ele passa então a seguir Jesus. Eu, olhando para esse texto aqui, eu identifiquei alguns passos que a gente precisa para viver uma vida de obediência. E o tema que eu queria trazer para você hoje é: aprenda a ter uma vida de obediência a Deus. Mas Leandro, como é que eu posso ter essa vida de obediência a Deus? O primeiro passo para a gente poder viver uma vida de obediência a Deus é que nós precisamos conhecê-lo. Precisamos conhecer Jesus, precisamos saber quem Ele é. Quando olhei para esse texto aqui, eu pensei, o Espírito Santo, ele traz para a gente, ele ilumina a gente com a mensagem. E a mensagem que veio na minha cabeça foi de uma criança pequena. Uma criança que, você já ouviu uma criança que às vezes você chega e dá uma ordem para ela: não é teu filho, não é seu parente, e aí de repente você vê uma criança mexendo aqui, sei lá, nessa iluminação aqui da igreja, você chega: ô menino, tira a mão daí, e você não é meu pai, você não é minha mãe, você não me manda. Já viveu isso? A criança fala assim: mal educado, abusado, olha só, como é que fala uma resposta dessa para mim? Mas nas entrelinhas dessa fala, eu consigo identificar algo. Essa criança, ela não te reconhece como uma autoridade. Ela não sabe quem você é. Ela não conhece você, ela não tem intimidade com você.
por mais que ela esteja sendo até, de certa forma, mal educada com você, a gente sempre aprende, né, quando é pequeno, se alguém mais velho falar com você, você obedece, abaixa a cabeça, não responde. Mas se a gente for olhar, a criança não te conhece, ela não te identifica como alguém que é próximo dela, para estar dando uma ordem para ela. E eu comecei a pensar nisso em relação ao nosso relacionamento com Jesus. Quantas vezes nós não obedecemos a Jesus porque nós não o conhecemos? Nós não sabemos quem Ele é. Nós não temos um relacionamento com Ele. Eu fico olhando para esse texto e quando Jesus, diante daquela situação, as pessoas comprimindo Jesus, as pessoas apertando Jesus ali, diante daquela multidão, Ele olha para aqueles 2 barcos, e eu fico imaginando Jesus, Ele falou assim, opa, tem uma oportunidade aqui, eu vou pedir para entrar naquele barco, mas eu já sei o que eu vou fazer depois. Ele entra no barco, e quando ele entra no barco, ele continua aquilo que ele estava fazendo, ele continuou pregando, e quando ele termina de pregar, aí ele volta para um diálogo com Simão, ele volta, e ali ele começa um relacionamento com Simão. Irmãos, já reparou aquela oportunidade que às vezes você precisa para falar com a sua vizinha, com o seu vizinho? Eu estava conversando com a Rafa sobre esse texto e elaborando a mensagem, e eu comecei a pensar, eu falei assim, quantas oportunidades que a gente perde. Às vezes você está lá fazendo um bolo na sua casa, e aí de repente você olha e fala assim, acabou o leite, não vai dar para fazer o bolo. A oportunidade, ao invés de você chamar o aplicativo lá, Turbo, né, para poder entregar na tua casa 1 litro de leite, você bater lá na porta da sua vizinha e falar assim, vizinha, você tem um copo de leite aí para me emprestar, 1 litro de leite, daqui a pouco eu te devolvo? E aí você vai lá, bate na porta daquela pessoa, pega 1 litro de leite, volta para a tua casa, faz um bolo, leva um pedaço para ela e fala assim, olha, eu trouxe um bolo para você, uma oportunidade de você começar um relacionamento com alguém, de você se aproximar com alguém, oportunidades que a gente não pode dispensar. Jesus, ele não dispensava não, ele viu ali aquela oportunidade para se aproximar e se apresentar para Pedro. Quantas vezes é isso que o nosso vizinho está precisando? É alguém que bata lá a porta dele para poder apresentar Jesus para ele. Sabe aquele seu amigo lá do trabalho, que você sabe que ele gosta de tomar um cafezinho depois do almoço? Acabou o almoço, o que você vai fazer? Fulano, vamos lá tomar um café comigo. Aí você convida ele, você convida lá ela, sua amiga, para poder você tomar um café. Chegou lá, você vai tomar um café, paga o café para ela. E ali você começa a apresentar Jesus para aquela pessoa. Ali você começa a falar daquilo que Deus fez na sua vida. Ali você começa a apresentar o Evangelho para aquela pessoa. Nós não vamos obedecer alguém, a pessoa que nós não conhecemos. Nós precisamos apresentar Jesus para as pessoas. Nós precisamos conhecer esse Jesus. Precisamos saber quem Ele é, aquilo que Ele gosta, como é que Ele se relaciona comigo. As pessoas não sabem. E às vezes nós estamos aqui criando uma ilusão de achar que as pessoas estão desobedecendo a Deus. Sim, elas até podem estar desobedecendo, mas talvez porque não conheçam. Como é que eu vou obedecer a alguém que eu não conheço? E aí fica igual aquela criança que você dá a ordem e fala assim, você não é meu pai, você não é minha mãe. Aí se a pessoa chega para Jesus e fala assim, quem é você? Quem é você para me pedir isso? Eu não te conheço, eu não sei quem você é. Nós precisamos nos aproximar das pessoas, apresentar esse Jesus para ele. É interessante que Jesus, ele começa um diálogo ali com Simão, e daqui a pouco ele chega para Simão e fala assim, agora leva o barco lá para as águas mais profundas. Jesus ali está chamando ele para intimidade. Olha, agora sou eu e você, a multidão ficou lá. Agora sou eu, você e esse marzão aqui. Me diz aí, Simão. Eu fico imaginando Jesus batendo um papo ali. A Bíblia não fala sobre isso, mas eu posso imaginar, porque nosso Deus é um Deus de oportunidades. Eu já preguei aqui sobre isso. Ele não perderia essa oportunidade de se relacionar com Simão, de falar para ele, e aí, Simão, como é que está a vida? Quer dizer que hoje não deu peixe não, né? Você foi lá, saiu, rapaz, que situação, né? Vocês estavam limpando a rede lá, né? É verdade, difícil, tem dia que é difícil mesmo, né? E ele dialogando ali
com Simão, criando um relacionamento com ele, se aprofundando naquela intimidade. Quando o texto fala que Jesus pediu para ele levar o barco para as águas profundas, eu acredito que há um propósito nisso aqui. Jesus, ele podia ter operado um milagre nas águas rasas? Poderia. Ele é Deus. Ele poderia ter falado assim, ó, faz o seguinte, agora eu estou sentado aqui, joga aqui, ó, e vai vir o peixe aqui, acabou. Ele podia ter feito um milagre ali. Mas ele pede para levar o barco para águas profundas. Quando eu vejo o barco de Simão indo para águas profundas, eu entendo que Deus está nos chamando para nós vivermos em águas profundas com Ele. O Senhor tem nos chamado para a gente viver em águas profundas com Ele. Local onde você vai olhar, não sei quem já teve a oportunidade de andar de barco, mas quando você chega naquela imensidão, quando você chega num lugar onde você olha e você só vê água para um lado e água para o outro, você reconhece o quão pequeno você é. Você reconhece que você está ali naquela imensidão, você fala assim, não é possível, tem alguém que criou isso tudo, quem é que retém, quem é que mantém toda essa água aqui? Você começa a refletir, você para pensar. As águas profundas, elas têm um significado para mim nesse texto. Eu creio que Jesus levou Simão para aquele lugar, para que ele pudesse viver aquele momento de intimidade com Ele. O Senhor tem nos chamado a viver em águas profundas. Quando Jesus ele pede para entrar no barco, eu vejo que Ele tem nos convidado, também nessa noite, nos pedido para permitir que a gente convide Ele, para entrar no nosso barco também. Jesus, Ele quer ser convidado para entrar no nosso barco. Às vezes Ele está lá assim, deixa eu entrar no teu barco? Posso usar o teu barco aí? Será que tem lugar para mim no barco da tua vida? Posso entrar? Eu queria dar uma navegada no barco da tua vida, será que tem espaço para mim aí? E essa é a pergunta que Ele tem nos feito aqui nessa noite também. A segunda coisa que eu queria trazer para vocês, só obedece a Deus quem reconhece as suas limitações. Olha o que diz lá no versículo 5. Quando Simão diz, mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque és tu que está dizendo, eu vou lançar a rede. Ele reconhece então aqui as suas limitações. Simão, ele está olhando ali, ele podia ter falado assim para Jesus, Jesus, o pescador aqui sou eu. Quem entende de pesca aqui sou eu. Eu passei a noite inteira aqui com os meus amigos tentando pescar. Voltamos com o barco vazio. Peixe é só à noite, Jesus. Já viu o peixe de manhã? Não adianta, a gente vai ficar aqui batendo cabeça, vou jogar a rede para lá, vou jogar a rede para cá. A rede já está até lavada, Jesus. Você é carpinteiro, você entende de madeira, Jesus. Ele podia ter respondido para ele, sim ou não? Podia. Às vezes a gente está olhando para Deus e permitindo que Ele faça parte de determinadas áreas da nossa vida. Mas em outras áreas, nós falamos assim, deixa que daqui eu cuido. Quem cuida das minhas finanças sou eu. Quem fez a faculdade, se formou, fez mestrado, doutorado, fui eu. Eu sou capacitado. Eu estudei para isso. Aqui sou eu que mando. No meu casamento, deixa que eu cuido, Jesus. Não precisa meter a mão aqui não. E a gente começa, então, a dizer para Deus aonde Ele pode e aonde Ele não pode mexer. Aonde você permite que Ele atue e aonde você não permite que Ele atue. Nós colocamos aqui o nosso conhecimento, às vezes, na frente de Deus. Olha o que diz Provérbios 16, 18. A soberba precede a ruína. O espírito arrogante vem antes da queda. Precisamos ser humildes. Precisamos reconhecer as nossas limitações. Precisamos entender que tudo que nós temos
é por intermédio dele e é para ele. Amém? Irmãos, não podemos ter essa altivez, não podemos ser soberbos ao ponto de olharmos para as nossas circunstâncias e não permitir que o Senhor, Ele toque em determinadas áreas da nossa vida. A gente precisa olhar para esse texto e ver aqui Simão reconhecendo o seguinte: olha, eu sou o pescador, mas você está mandando, então eu vou fazer. Eu vou fazer. Eu vou ser obediente. Eu vou acatar aquilo que você está mandando eu fazer. É para jogar a rede, então eu vou jogar a rede. É para levar o barco para alto mar, então eu vou levar o barco para alto mar. Para onde o Senhor está me direcionando, é para lá que eu tenho que ir. Às vezes a gente quer ter o controle da situação. Eu sei que é difícil, a Rafa falou aqui no domingo, quantas vezes é difícil para a gente sentar, quem dirige, né, sentar no banco do carona e relaxar. E é isso que Ele nos chama, é para que Ele seja o condutor da nossa vida. Senta no banco do carona, relaxa porque eu estou dirigindo, eu sei para onde eu estou te levando, eu sei quais são as águas que eu preciso te levar, eu sei, eu conheço a sua vida. Às vezes a gente coloca o nosso conhecimento em primeiro lugar, e aí quando você toma uma rasteira, perde o emprego, o casamento começa a ruir, vem uma situação difícil, você fica doente, aí você começa a entender a sua limitação. Aí você começa a entender que tem hora que o barco pode naufragar. E talvez você esteja vivendo um naufrágio na sua vida, porque você não reconheceu as suas limitações. Talvez você esteja vivendo um naufrágio na sua vida, porque você ainda não entendeu que você precisa entregar o controle do barco da sua vida nas mãos daquele que sabe navegar em qualquer mar. O mar estava lá, as ondas batendo de um lado para o outro, Jesus estava dormindo no barco. Vocês lembram dessa passagem? Jesus estava dormindo. E de repente os discípulos ficam apavorados com aquilo, vão chamar Jesus. Jesus fala assim para o mar: aquieta-te. Ele fala para o vento: aquieta-te. E houve bonança. Esse é o nosso Deus. Quando nós reconhecemos a nossa limitação, entregamos o controle da nossa vida nas mãos dEle, a gente vai colher os frutos dessa obediência. Terceiro ponto que eu queria trazer para vocês nessa noite é que para obedecermos a Deus, além de nós precisarmos conhecê-lo e de reconhecermos as nossas limitações, nós precisamos entender que no reino de Deus, quem obedece tem boa colheita. Quem obedece a Deus tem boa colheita. Olha o que diz lá em Deuteronômio 28, versículos 1 e 2. Se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, o seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos que hoje lhes dou, o Senhor, o seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações da terra. Todas estas bênçãos virão sobre vocês. Todas estas bênçãos. Irmãos, a obediência, ela precede a bênção. Parece que virou clichê falar isso, mas não, é verdade. Deuteronômio está falando sobre isso. Esse texto que nós lemos aqui, ele também fala sobre isso. Deus dá uma ordem, Jesus dá uma ordem: vá para as águas mais fundas. Ele pega o barco e ele vai para as águas profundas, obedecendo aquilo que Jesus estava falando. Jesus chega para ele e fala assim: agora joga a rede. Ele joga a rede. Ele joga a rede. Nós precisamos entender que para termos boa colheita, precisamos obedecer ao Senhor. E obedecer, como eu falei aqui no início, é obedecer por completo, não é obedecer parcialmente. Se Simão tivesse levado o barco lá para o meio daquele mar, chegando lá ele podia falar assim: tá, Jesus, e aí? Agora joga a rede. Não, joga a rede não, pô. Vai dar maior trabalho. Não vai ter peixe não, pô. Não vai ter peixe, eu vou ter que lavar a rede de novo. Ia ter colheita? Não ia ter colheita. Só tem colheita quem obedece por completo.
Primeiro, ele obedeceu, para depois ele ser recompensado. Primeiro, ele olhou a circunstância, ele falou assim, é improvável, mas eu vou lançar a rede. E ele lançou a rede. E quando ele lançou a rede, o texto diz que a rede veio abarrotada de peixe, lotada de peixe. Quem obedece tem boa colheita. Será que você não tem vivido uma boa colheita na sua vida porque você tem desobedecido a Deus? Eu converso com muitas pessoas e por vários momentos, conversando com algumas pessoas, fazendo ali um discipulado, pastoreando alguém, você começa a entrar na intimidade daquela pessoa e você começa a perguntar, e aí, como é que está a sua vida? Como é que está o seu casamento? Como é que está a sua vida profissional? E aí você começa a bater um papo com aquela pessoa, entendendo como está a vida dela, e aí a pessoa se abre, e ela começa a dizer assim, meu casamento está fracassado, meu casamento vai de mal a pior. E aí quando você entra no problema, você começa a ver que é falta de obediência. Escolheu a pessoa errada. Casou com alguém que Deus falou que não era para casar, e agora está casado. E aí está vivendo o problema. E aí quer colocar na conta de Deus. Quer falar para Deus, Deus, meu casamento está um fiasco. Mas eu falei para você, miserável, não casa com essa mulher. Eu falei para você, não casa com esse homem. Mas você casou. Agora, resolve o problema. Deus pode fazer um milagre? Pode. E Ele quer. Ele deseja fazer, mas a gente não pode colocar isso na conta dele, irmãos. Não pode. O empresário está lá, a empresa está indo de mal a pior, o camarada está dando pedalada atrás de pedalada, deixa de pagar uma conta aqui, deixa de pagar uma conta ali. Aí você começa a conversar, sou negando imposto. Vai dar certo? Não vai dar certo. Desobediente. Desobediência. Nós precisamos ser obedientes. Irmãos, eu lembro que, alguns anos atrás, eu entrei numa sociedade. E quando eu entrei nessa sociedade, a loja não estava dando lucro. A loja não dava lucro, a gente faturava alto e a loja não dava lucro. A gente colocava muita gente para dentro da loja. A loja vendia bem, mas a loja não dava lucro, não deixava dividendos. E eu comecei a questionar aquilo, eu falei, Senhor, não é possível, por que isso está acontecendo, Deus? Por que isso está acontecendo? E aí eu fui conversar, na época, com a pessoa que cuidava lá do financeiro da empresa. E aí, conversando com essa pessoa, falou assim, a gente não está pagando aí alguns impostos, está tudo atrasado, porque a gente não estava conseguindo pagar. Eu falei, não, cara. Eu falei, não, está errado, pô. Eu falei, está errado. E aí, numa sociedade onde eu era, inclusive, minoria, e eu cheguei para eles e falei assim, olha, está abrindo aí um refinanciamento, eu queria que a gente fizesse esse refinanciamento. A partir do momento que a gente fizer isso, eu tenho certeza que a gente vai começar a dar lucro aqui, cara. Porque tem algo no mundo espiritual que precisa ser consertado. E a gente fez isso, meu irmão. A partir do momento que a gente assinou lá o refis, no mês seguinte a loja começou a dar lucro. No mês seguinte a loja começou a dar lucro. Aí eu falo para você, é por acaso? Não, isso é fruto de obediência. É quando a gente olha e fala assim, o meu sustento vem do Senhor. Eu não posso confiar na política, eu não posso confiar, porque, como a gente falou aqui, o imposto é alto, então eu não vou pagar. Não, não é isso não. Você não está no negócio? Então confia. Mas o meu marido é chato. Minha irmã, obedece. Deus está mandando você ser submissa, seja submissa. Sabe, nós precisamos nos colocar em situação de obediência se nós quisermos prosperar. Quarto ponto que eu queria trazer para vocês. Os frutos da obediência precisam ser compartilhados. Olha o que diz lá no versículo 6 e 7. Quando pegaram tal quantidade de peixe, que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais aos seus companheiros de outro barco para que viessem ajudá-lo. E eles vieram, encheram ambos os barcos a ponto de quase começarem a afundar. Eu tento sair disso aqui, mas toda vez que eu vejo um milagre de Jesus, eu vejo que o milagre ele transborda. Toda pregação que eu vou fazer em cima do Evangelho, e eu vejo um milagre de Jesus, eu falo assim, Jesus, ele quando faz, ele faz, e não faz pouco não, ele faz muito.
O milagre, quando ele vem para transbordar. Era tanto peixe que não cabia num barco só. Tiveram que distribuir isso em outros barcos. Eu fico imaginando aqueles barcos chegando ali e falando assim, gente, pega porque senão vai estragar. Marcão, imagina isso, hein? Marcão que adora pescar, vem com um barco lá, cheio de peixe, a ponto de você falar assim, não, cara, vou ter que levar lá para a igreja uns 3 isopor e doar isso aí, porque é muito peixe, não cabe nem no freezer. Benção, né, Marcão? A gente precisa viver isso. Aquilo que transbordou na sua vida, quando Deus faz algo na sua vida, o milagre ele vai transbordar e vai alcançar outras pessoas. O milagre ele vai chegar para você e ele vai alcançar o seu vizinho, vai alcançar o seu familiar, vai alcançar o seu amigo do trabalho, seu amigo da academia, vai alcançar a sua família. Quando o milagre de Jesus chega, ele chega transbordante. Não é pouco não, irmãos. O texto ele nos diz aqui que o barco ele não estava dando conta de carregar. Sua rede vai rasgar se você não compartilhar. É isso que Deus quer fazer. Para finalizar, o último ponto é que a obediência, ela nos leva a deixar tudo para trás e viver uma vida com Jesus. O texto vai dizer lá no versículo 11, eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Deixaram tudo e o seguiram. O texto vai dizer que aqueles homens, Pedro, André, Tiago e João, eles chegaram ali, pegaram os seus barcos, levaram até a areia, abandonaram os seus barcos e seguiram a Jesus. Quando nós vivemos uma vida de obediência a Deus, não tem como a gente ser o mesmo. Não tem como a gente não priorizar Deus. Não tem como a gente olhar para trás. Não tem como você pegar e falar assim, agora eu vou continuar sendo a mesma coisa que eu era, eu vou viver da mesma maneira que eu vivia. Não tem como. Quando nós vivemos uma vida de obediência a Deus, nós vivemos uma vida de intimidade com Ele, nós entendemos que Ele tem muito mais para nos dar. Você pode continuar vivendo a sua profissão, você pode continuar a sua vida normal, mas você vai entender que o principal propósito da sua vida é o Senhor. Você vai entender que primeiramente você precisa viver uma vida de obediência, de intimidade, em águas profundas com Ele. E todo mais Ele vai acrescentar. Eu creio nisso, irmãos. Eu tenho vivido isso. Eu tenho vivido isso. Quando eu entendi que o meu principal propósito aqui nessa terra é viver uma vida de obediência a Deus, eu tive que abandonar alguns barcos da minha vida. Eu tive que deixar na praia algumas coisas, situações que eu precisei deixar para trás. Talvez você esteja pensando assim, poxa, mas eu vou ter que abandonar aquilo. Vai ter que abandonar aquilo. Se você quiser viver o milagre do Senhor, você precisa abandonar algumas coisas sim. Se você quiser viver o milagre do Senhor, você precisa deixar para trás aquele passado e viver uma vida nova com Deus. Deus ele tem nos chamado para viver novidade de vida. Se você quer viver novidade de vida, abandone aí aquilo que tem te afastado dele, aquilo que tem feito você desobedecer, aquilo que tem feito você talvez olhar e falar assim, não vou jogar a rede não, eu não estou vendo peixe, não vou jogar a rede não. Joga a rede primeiro, joga a rede. Simão olhou, não viu nada, nada. Seria muito fácil se ele olhasse e falasse assim, mesmo, está cheio de peixe aqui. Mas ele olhou e não viu nada. Ele não viu peixe nenhum. Ele lançou a rede. Só que ele lançou a rede sobre a palavra de Jesus. Lança a sua rede hoje sobre a palavra dele. Fala para ele, Senhor, essa noite eu vou lançar a minha rede sobre aquilo que eu não estou vendo.
mas como a tua palavra me garante que eu vou ter uma grande colheita, em nome de Jesus eu quero viver isso.